É com muito prazer que eu dou boas-vindas à retrospectiva de 2025. Nesse vídeo aqui falaremos de todos os animes e mangás lançados em 2025 e que no caso eu vi. Além de que no final vai ter uma pequena retrospectiva desse canal. E o formato desse vídeo vai funcionar da mesma maneira que o formato de lançamento de animes funciona, que são pelas famosas temporadas. As estações japonesas que ditam os lançamentos, e aqui vai ser a mesma coisa. A gente vai andar por esses meios. E antes de começarmos a retrospectiva, eu queria deixar claro algumas coisas. Primeiro, eu não vi tudo que lançou esse ano. Eu sei que é mais ou menos o meu trabalho, mas mesmo assim, preguiça é o meu nome do meio. E uma outra coisa, por mais que eu tenha tentado muito, é capaz que eu tenha esquecido de mencionar alguma obra que eu vi ou li e eu esqueci de colocar aqui. Acontece, eu sou humano, eu erro também, tá bom? E nessa retrospectiva eu falarei de várias obras, mas nenhuma delas eu vou falar com spoilers, pelo menos spoilers que vão afetar a sua experiência. Então não precisa ficar preocupado. Sem mais delongas, vamos relembrar esse ano maravilhoso. Começamos então com a temporada de inverno, que começa em janeiro e termina em março. E como primeiro lançamento, é claro que podemos citar aqui Solo Leveling segunda temporada. Na retrospectiva do ano passado, eu falei, sobre a primeira temporada de Solo Leveling, falei que eu não gostei e falei o vínculo que eu tenho, com esse manhwa e como eu lia na época do hype, eu fiz parte daquela comunidade e quando lançou a primeira temporada não foi aquilo que eu gostei. E mesmo assim, essa primeira temporada fraquíssima angariou o prêmio de anime do ano em cima de Frieren, Dandadan e outros. Se aquela primeira temporada venceu o maior prêmio do Anime Awards, essa temporada, ela pode ganhar de maneira justa. Eu acho que já venceu pela comunidade massiva que Solo Leveling tem. Essa temporada, diferente da primeira, foi muito boa, sim. Muito bem animada. O nosso Sun Jin-woo farmando aura, como sempre, porque é um anime disso. Não é um anime profundo, não é um anime que, nossa senhora, cara, que maluquice. É uma obra divertida, que te entrega a ação que você quer ver e não tem nada de errado com isso. Com o seu óbvio highlight sendo, a luta mais esperada, talvez, que era Sun Jin-woo contra Biro e que foi muito bem adaptada. Temos que falar também da primeira temporada de Sakamoto Days. A minha relação com Sakamoto Days é bem legal. Dá pra ver aqui no cenário que eu tenho o primeiro volume de Sakamoto Days, ele tá aqui, tá em exposição, faz parte aqui do Inferno de Dante. E o primeiro e segundo volume dessa obra eu comprei quando eu tinha que viajar e eu queria ler algo no avião, e aí eu vi o mangá de Sakamoto Days, vi que tava sendo muito bem falado, então eu fui ler enquanto voava, olha só que legal. E foi uma leitura muito divertida, foi praticamente perfeita, foi o tempo certinho do voo, e aí eu sempre guardei ele no meu coração, e depois eu continuei a ler a obra. Eu ainda não terminei, eu meio que dropei ela, mas em algum momento eu volto. Sendo que com esse vínculo, obviamente, eu fui animado ver, a primeira temporada de Sakamoto Days, essa adaptação. E eu devo dizer que, assim, ela não é uma adaptação horrível, ela, na minha opinião, é uma adaptação justa, mas não chega perto do mangá, na minha opinião. No final das contas, eu acho que ela teve uma boa recepção, e o ponto principal de um anime é expandir o público, é principalmente a obra ficar conhecida internacionalmente. E eu acho que a obra conseguiu atingir esse objetivo. Mas Sakamoto Days, esse mangá que é praticamente um John Wick com muita comédia, ela é muito reconhecida pelas suas cenas maravilhosas de ação, que une uma coreografia muito única junto com o humor da obra, e isso é muito bem feito no mangá, e eu não acho que isso foi tão bem adaptado para a animação, mas de novo é a minha opinião. Agora passando para os mangás eles não são que nem animes, que tem as temporadas e tal, blá blá, mas eu listei aqui grandes eventos de mangás que eu acompanho, que aconteceram em cada temporada, X e Y, para facilitar a porra da minha vida. Então temos no final de 2024, mas principalmente no começo de 2025, o início do arco de Elbaf em One Piece no mangá. A aventura na Ilha Gigante começou um pouco morna, mas foi ganhando corpo e hoje já é um dos melhores arcos da obra. Também temos em Chainsaw Man o fim do arco do Demônio da Velhice e o começo do arco que ainda tá acontecendo, que ainda não foi fechado e que para muitos é um momento onde a parte 2 de Chainsaw Man, a parte protagonizada por Asa Mitaka, se torna uma masterpiece que nem a parte 1 foi. Lembrada principalmente por um grande plot twist que acontece no meio desse arco e que pegou todo mundo desprevenido, além de uma escalonação de caos que Chainsaw Man adora fazer. A gente tá falando aqui de Tatsuki Fujimoto, o cara é louco. Temos também no início do ano o início da luta de Simo Haiha e Loki em Record
God Ragnarok. É uma luta que no decorrer do ano já foi encerrada, mas que muita gente queria ver, né? Principalmente eu acho que as pessoas queriam saber como o Simo Häyhä, esse sniper lendário da história, seria representado, e ele ter lutado contra, né, o deus da trapaça foi muito divertido, foi uma baita batalha. E por fim, no começo do ano também tivemos a volta de Berserk, que no decorrer do ano passou por mais hiatos e foi voltando e parando como uma obra meio irregular, como está sendo atualmente. A minha opinião sobre o novo Berserk, o Berserk do Kojimori, ela é centralizada em uma preocupação primordial. Berserk é uma obra ambientada em um mundo extremamente horrível, é horrível de se morar naquele lugar, é opressor, é desigual, é sangrento, e a história do nosso protagonista encapsula o que tem de pior nesse mundo, o que esse mundo tem de pior a oferecer. Mas a genialidade de Kentaro Miura não era só nas suas artes únicas e absurdas, mas principalmente no trato com o protagonista, a forma que ele desenvolvia o Guts, fazendo ele estar na pior fossa possível, e depois ele consegue oferecer pra nós um momento de relaxar, um momento de ver o quanta coisa passou e eu ainda estou aqui, e talvez haja algum valor nisso. O novo Berserk, digamos assim, desde que Kentaro Miura morreu, o Guts, meu amigo, só foi um fudido a vida inteira. Ele só se fudeu em todas as instâncias, e o momento dizia isso mesmo. Ele tinha que se fuder, ele tinha que sentir a grande derrota que ele sentiu. Mas eu fico preocupado porque eu acho que o tato que Miura tinha com o Guts era algo assim, praticamente espiritual, não dá pra explicar. Ele sabia lidar com aquele personagem como só ele conseguiria fazer. E eu custo ver esse tipo de sensibilidade nessa nova direção da obra. Mas mesmo com poucos capítulos e vários hiatos, eu ainda estou gostando da obra e vamos que vamos. Vamos então para a temporada de primavera, que tem seu início em abril e termina em junho. Nessa temporada eu não cheguei a ver tanta coisa assim, mas as 3 obras que eu vi mexeram comigo de alguma maneira. Primeiramente temos que falar de Lazarus aqui, né? Uma nova obra do gênio Shinichiro Watanabe, o criador de Cowboy Bebop, agora aposta numa obra que retrata um grupo meio esquadrão suicida que precisa salvar o mundo de um vírus que testa a humanidade e o seu bom senso. Primeiramente eu tenho que agradecer a Max, porque todos os animes exclusivos, né, distribuídos por ela sempre me manda antes para eu ver os episódios, então aqui, muito obrigado, vamos que vamos continuar, hein? E Lazarus é uma obra que você consegue identificar a originalidade e o toque do Watanabe, né, é uma obra dele, e apesar de eu ter gostado do todo, né, gostei dos personagens, gostei da trama, ainda assim eu acho que o final dela não é corajoso, eu não me conectei com certos personagens chaves ali, então na minha opinião ela acaba sendo uma obra 7, quase um 6. Tem algumas cenas que eu adoro, tem cenas de ação que eu acho fantásticas. Ah, mas poxa vida, é o protagonista brasileiro, isso tem que ter algum valor. Cara, que brasileiro vai se chamar Axel Gilberto? Não podia ser Alex Gilberto? Só trocar 2 letras ele se torna muito mais brasileiro, cara. E o fato dele ser brasileiro não muda em praticamente nada, só é uma citação pros brasileiros ficarem, uau, legal! E o final eu também achei fraco, obviamente não vou dar spoilers, mas sinceramente, se você tiver curiosidade e queira gastar seu tempo vendo animes, eu não desaconselharia não. Veja e tenha as suas próprias opiniões. Não é aquele tipo de obra que, não veja, por favor. Tivemos também a segunda temporada de Windbreaker, que é, né, um anime que eu gosto simplesmente porque ele dá um banho naquela merda de Tokyo Revengers. Windbreaker diz ali a história de uma escola onde todo mundo sai na porrada, é meio que religião, sendo que eles são porradeiros do bem e eles crescem por meio das lutas e tal, ao mesmo tempo que existe um texto muito interessante sobre juventude e sobre as turbulências da vida de um adolescente. O medo da solidão, a vergonha de não parecer confiante, o autoconhecimento, o receio de fazer laços. Eu acho que ela foca no que ela tem que focar em uma obra como essa. E aí do outro lado a gente tem Tokyo Revengers, que é basicamente do grupo de delinquentes, mas ele mete uma viagem no tempo, mete uns cara doido, vai tomar no cu. E essa temporada foi bem marcada pela adição do personagem Tsubakino, que é um personagem que representa uma discussão meio tabu e principalmente no conservador Japão, que é a representação de um homem que gosta de coisas de mulher. Esse personagem não é canonicamente trans, ele
ele é queer, né? Ele é drag. E a maneira como a história desse personagem é contada, né? Basicamente o episódio todo pra ele é muito tocante, é muito emocionante. E eu acho que esse é um caminho certíssimo para o Windbreaker, né? Como ele pode ser um anime de porrada bobo e tosco, ao mesmo tempo que trabalha relações e situações muito interessantes quando a gente vai discutir a adolescência. E por fim, temos que falar de um dos meus animes favoritos desse ano, To Be Hero X. Estamos falando aqui do anime chinês que desbancou o horário de One Piece, que tava com o horário na TV japonesa por mais de 20 anos. E se ele chegou do nada, já sentando na porra da janela, ele tinha que entregar. E ele fez isso. A sinopse dessa obra já é uma das mais diferentes e atuais pra mim. A gente tá falando de uma obra que se passa em um mundo onde existem super-heróis, sendo que esses super-heróis têm seus poderes baseados no público e na reação dos mesmos. Então, por exemplo, um bombeiro que aparece dando uma entrevista no jornal porque ele conseguiu salvar uma criança, conseguindo conter um bloco bizarro de cair nela e esmagá-la, aumenta o seu índice de agradabilidade, digamos assim, e faz com que ele se torne um herói reconhecido. Sendo que o revés disso é que o público sempre quer que ele fique, né, duro, na mesma posição, para que ele nunca fraqueje perante o perigo. E isso faz que a vida dele se torne uma merda, porque ele é uma pessoa que não consegue mais sentar, não consegue mais deitar. Olha que ideia interessantíssima para falar de superpoderes aliado com a internet, com as bolhas, com a reação pública sobre certas coisas. Não existe trama mais atual que essa. Além, é claro, de todo jogo de animação intercalando entre obras 2D e 3D, os episódios acontecerem de uma maneira não cronológica, mas mesmo assim começam a se conectar naturalmente com a linha do tempo da trama principal. E é claro, a grande revelação do final do porquê essa troca de animações acontece, que é um estrondo. Uma obra fantástica e eu devo dizer muito corajosa, porque um dos carros-chefes para vender esse anime foi a troca de animação e esse dinamismo acontecendo. Sendo que a obra fica por um bom tempo só na animação 2D. E eu olhando aquilo, falei, caralho, será que o orçamento acabou? Por que eles não estão intercalando entre 2D e 3D? É sério que vai ficar só assim? Sendo que ainda bem que eu estava redondamente errado e essa obra é pica demais. Chegamos então na temporada de verão, né, que começa ali em julho e termina em setembro, e essa foi bem cheia. Temos que falar aqui, obviamente, de Dandadan segunda temporada. Eu gostei da primeira temporada, eu só não gostei tanto quanto as outras pessoas que falaram que é a melhor obra que elas viram na vida delas, mas muito de eu ter gostado de Dandadan está atrelado ao fato que ela foi produzida pelo meu estúdio preferido da indústria, que é o Science Saru. E essa segunda temporada, na minha opinião, foi melhor que a primeira. Primeiramente porque as tramas me agradaram mais, alguns episódios são simplesmente fantásticos, e eu gosto bastante do personagem do Didi, eu gostei, né, de toda a trama que ele teve com o olho demoníaco, achei isso legal, e parece que agora eu tô entendendo melhor o hype de Dandadan e porque todo mundo fala sobre, e tão falando pra mim que a terceira temporada adiante é cinema, vai ser muito melhor que as duas primeiras, então assim, estou louco para ver. Tem que falar aqui de uma obra que eu não cheguei a ver, eu vi só o primeiro episódio, mas eu tenho que trazer aqui, porque se eu não falasse, acho que seria predejado, que é Lord of the Mysteries. Estamos falando também de uma outra obra chinesa, e antes dessa adaptação existir, muita gente aqui no canal já falava, Dante, você tem que ler esse Donghua, né, que é o mangá chinês, é muito foda, tem um sistema de poder muito único, blá 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 blá. E aí quando lançou esse anime, eu fui ver o primeiro episódio, e cara, eu não sei se é porque no dia provavelmente eu tava virado, ou eu tava muito cansado, e aí quando eu comecei a ver, eu com certeza não estava acostumado com a dublagem em chinês, que é a dublagem original. Então eu acho que todos esses fatores fizeram com que, né, eu caísse no sono no meio do primeiro episódio e nunca mais voltei para ver a obra. O que eu vi sobre essa obra é que ela é muito bem animada e que ela começa a ficar quente de fato a partir do terceiro episódio. Em algum momento eu com certeza vou terminar de ver essa primeira temporada e ver se é isso tudo mesmo. Então seguimos com talvez a salvação do gênero Battle Shonen com Gachakuta. Eu já ouvia falar dessa obra há muito tempo, muita gente me falava sobre o mangá de Gachakuta, então eu fiquei muito ansioso com o anúncio da primeira temporada, do anime e tal. Eu vi todos os 24 episódios, toda a primeira temporada, e eu devo dizer que eu gostei sim, tá bom? Na minha opinião, não é uma obra fantástica, uma obra fora de série, meu Deus do céu, coisa maravilhosa. Eu acho que ela é bem única, eu gosto do traço dela, gosto do traço da Kei Urana, e eu gosto da ousadia, é uma obra bem jovem, é uma obra que respira esse tipo de coisa.
coisa. E eu me referi a essa obra como sendo a salvação dos Battle Shonens, porque mesmo eu não achando ela, oh meu Deus do céu, eu acho que ela lida bem com esse gênero. Antigamente, com os Battle Shonens clássicos, as obras geralmente eram muito simples, muito leves, estavam apostando muito mais na ação e na diversão. Com o tempo e com a necessidade de mudar as coisas, a gente teve o advento aí de obras como Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, que são obras que são consideradas Battle Shonens, mas elas são muito mais sombrias. Elas lidam com temas muito mais profundos e têm um desenvolvimento de personagem muito mais requintado, digamos assim, né, com camadas e blá blá blá. E assim como o Battle Shonen clássico saturou em determinado momento, eu acho que a gente já tá vivendo a saturação desses Battle Shonen sombrios. Então acho que Gachakuta é meio que a pioneira da nova era. Ela é uma obra que une o melhor dos dois. Ela é bem humorada, divertida, personagens cativantes, um sistema de poder muito único, um universo diferente, não é o Japão meio deturpado, além também de tratar de ser mais sérios e ter um desenvolvimento de personagem um pouco mais profundo, com alguns episódios sendo bastante corajosos. Então eu gostei bastante, estou ansioso para a segunda temporada e se eu tiver de bobeira é capaz que eu até leio o mangá. Temos que falar também do pecado original de Takopi: covardes e oportunistas. Esses são os adjetivos atribuídos aos criadores dessa obra. Esse anime, de apenas míseros 6 episódios, vai te impactar mais do que temporadas e temporadas de um anime que quer te fazer chorar. Essa obra gira em torno de um alien chamado Takopi que veio do planeta feliz, literalmente. E ele veio à Terra com o objetivo de espalhar sua felicidade. E o caminho dele se cruza com uma pequena estudante japonesa chamada Shizuka. Garota essa que é uma vítima de bullying, uma pessoa bem triste, perfeita para Takopi, não é verdade? Mas Takopi, vindo do planeta feliz, onde as coisas são totalmente simples, ele acha que pode fazer com que essa garota fique feliz com instrumentos da felicidade. Então ele mostra pra ela um anel que voa, né? Um bando de objetos malucos. E ele começa a perceber que nada disso funciona, porque uma pessoa em depressão, uma pessoa que tem ali uma tristeza sepulcral, que não consegue lidar, nunca será salva por esses métodos paliativos que ele tanto acredita. Então é uma obra extremamente ousada, muito atual, né, nessa discussão de saúde mental, e que não romantiza nem um pouco todos esses problemas, e a maneira como Takopi e Shizuka encontram os outros personagens dessa história, e a gente vai percebendo, né, a criação dessas crianças baseado completamente nos adultos, nos responsáveis, que deveriam cuidar dessas pequeninas pessoas, fazem o trabalho oposto, com seu egoísmo, com seu individualismo. Se você for uma pessoa sensível, uma pessoa que tá má de cabeça, pelo amor de Deus, não veja essa obra. Inclusive, ela até tem um aviso no começo dos episódios de tão pesada que ela é. Mas se você quer ver, eu te garanto que se você ver o primeiro episódio inteiro, é impossível que você não veja o resto. Também tivemos nessa temporada o lançamento de 2 grandiosos filmes. Tivemos o filme de Demon Slayer com Castelo Infinito, que eu não vi, infelizmente. Inclusive, eu gostaria de desabafar o Crunchyroll. Já tá na hora de disponibilizar essa porra. O filme de Chainsaw Man foi disponibilizado, mas o de Demon Slayer só em 2026. Já me poupe, né, cara? E com esse gancho, temos que falar do filme que aí sim eu vi, o filme de Chainsaw Man, o filme do arco da Reze. Melhor obra associada a animes e mangás que eu vi esse ano. Na minha opinião, top 3 fácil de melhores filmes que eu vi esse ano. Sem sacanagem nenhuma, a edição desse filme merece um Oscar agora, imediatamente. Eu fico muito feliz de Chainsaw Man ter sido tão bem tratado. Os meios que a MAPPA usa com seus animadores são bem controversos, até mesmo desumanos, mas os caras entregam um bagulho absurdo, cara. O que eu achei fantástico nesse filme foi as diferentes técnicas de animação. Eles apostaram em uma técnica específica que simula, né, a rotoscopia, que era a maneira que os filmes antigos da Disney eram animados, né? Alice, Branca de Neve. E esse tipo de animação faz com que ela seja muito mais realista, dá uma crueza, ao mesmo tempo que fica meio perturbador, quase no Vale da Estranheza ali. É muito foda e faz muito sentido com a obra, essa obra caótica por natureza. E a luta que toma boa parte desse filme, meu amigo, acho que é uma das melhores lutas que eu já vi na minha vida. Absolute cinema. Começando a falar dos mangás, tivemos
tivemos aqui o fim do arco da conquista de Han em Kingdom. Depois de 78 volumes, mais de 800 e caralhada capítulos, finalmente o estado de Qin tem a sua primeira conquista para a unificação da China, o estado de Han. E isso não é spoiler, porque isso é a história, na verdade. Mas mesmo demorando todo esse tempo, eu ainda fico um pouco triste, porque agora que foi conquistado um estado, agora eu acho que todos os outros vão ser uma mão com açúcar, e isso implica que essa obra está acabando, daqui a pouco vai acabar, assim como One Piece. E eu fico triste, eu amo Kingdom de paixão, amo essa obra e adorei todo esse arco. Principalmente o desenvolvimento do Tou, que até então era um personagem meio cômico, não falava muita coisa e era meio deslocado de tudo com esse bigodinho, não parece um chinês, na verdade, mas ele tem um arco de desenvolvimento incrível nesse arco. Temos que falar também do fim definitivo do mangá de Vinland Saga. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre como criar um final, e eu acho que não foi um final esperado pela maioria das pessoas, talvez as pessoas esperassem um final feliz, sendo que essa também é uma obra histórica, assim como Kingdom. Então, se você conhece a história do Thor fincar seu fim, você sabe mais ou menos para onde a obra iria. Eu acho que foi um final coerente com a obra e com a demografia e gênero que ela está. Seinens tem meio que a fama de não ter finais felizes, ou pelo menos finais amargos, agridoce, e toda a obra de Vinland Saga sempre foi retratada dessa maneira. Voltamos para Record Ragnarok, porque depois da luta do Simohai e Hiloki, agora temos a luta de Sakata Gintoki contra Odin. Simplesmente o considerado maior deus, né, na mitologia ali de Shumatsu no Valkyrie, vulgo Record of Ragnarok, contra mais uma figura lendária histórica do Japão, na qual o autor é fã. Eu não culpo ele, se eu fosse o autor dessa obra, eu ia botar Santos Dumont, Pelé, Ayrton Senna, até o Dedé. Mas essa luta aqui, diferente das outras, não é tão focada nos personagens, mas sim da trama total da obra e para onde ela tá indo. E nessa temporada também temos o início do novo projeto de Hyakutami, Jujutsu Kaisen Monjaro, ou Módulo. Um momento em que começamos a acompanhar os novos protagonistas desse universo, que são os netos de Yu Tokotsu com Maki Zenin, em uma trama envolvendo alienígenas e algumas figuras do passado. Eu ainda não cheguei a ler todos os capítulos, mas o pouco que eu vi, eu gostei, principalmente pelo fato de Hyakutami agora só estar preocupado em roteiro, agora quem tá desenhando é outro malandro, e eu acho que isso é muito bom, visto o burnout que o Hyakutami sofreu no fim de Jujutsu Kaisen. Vamos então para a temporada de outono, a última temporada, que compreende ali outubro a dezembro, e vamos começar com uma pedrada, One Punch Man terceira temporada. Eu vou ser sincero, eu não vi essa temporada, eu só vi, né, os cortes que viralizaram da animação porca que essa adaptação sofreu, mas eu sou uma pessoa que tenta ter empatia pelo próximo, ainda mais empatia por animadores que trabalham nesses estúdios japoneses, na qual a maioria tem condições horríveis para trabalhar. Então, seguindo isso, todo corte que eu via das animações meme que viralizaram na internet, eu ia lá no episódio, caçava onde estava a animação para ver ela meio que cheia, não só um corte. E vendo um pouco mais da obra, só uma perspectiva não tão clubista, digamos assim, eu percebi que ela não é tão absurdamente horrível que nem todo mundo tá falando. Ela até tem uma animação que se segura em alguns momentos, só que a gente tá falando de One Punch Man. E é aí que cai. Se fosse um anime meio foda-se, ninguém ia se importar. Mas como é One Punch Man, não tem jeito. E eu acho todo esse caso de One Punch Man muito fascinante, porque é difícil entender como uma obra tão famosa, que tem uma comunidade tão grande e que teve uma primeira temporada tão absurda, ela consegue decair tanto. Pra você que não sabe, a primeira temporada de One Punch Man foi feita pela lendária Madhouse, que talvez seja o melhor estúdio na indústria de animes. Você pode falar que o melhor é o Ufotable, que trata, né, obras como Fate e Demon Slayer, que são reconhecidos por sua animação. Você pode também falar que o Estúdio Mappa, que fez Attack on Titan, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, que é um absurdo também. Sendo que é impressionante a quantidade de obras que a Madhouse adaptou com uma qualidade bizarra desde muito
tempo. E a primeira temporada de One Punch Man foi tudo o que principalmente o fã do mangá mais queria. Foi uma adaptação maravilhosa e que fez com que muita gente conhecesse a obra. A partir da segunda temporada, One Punch Man mudou de estúdio, saiu da Madhouse e foi para JC Staff, que é um estúdio até que ok, adaptou, por exemplo, Shokugeki no Soma, que é um anime que eu amo, Toradora, Saikikusu, Bakuman, entre outras obras que fizeram, né, algum estouro. Porém, em termos de animação, em termos de fazer anime, ela não chega nem perto da Madhouse. A mudança de estúdios aconteceu por causa de conflito de produção, né? A Madhouse estava com outros projetos em mente e tudo mais, e meio que não casou ali com o projeto do estúdio e repassou para a JC Staff. E essa é uma das primeiras pistas para entender essa queda, porque a JC Staff, ela é meio que reconhecida por ser um estúdio meio meh, mas que principalmente pega muitas obras, se compromete com muitas obras e acaba fazendo meia boca todas elas. É quantidade acima de qualidade. E a segunda temporada foi exatamente isso. Eu, pessoalmente, não acho que a segunda temporada é esse lixo que todo mundo fala. Na minha opinião, ela até ok, mas comparado com a primeira temporada, é brincadeira. Sendo que o rebuliço causado com a segunda temporada é porque as pessoas não comparam só com a primeira, mas principalmente com o mangá. Quando você vê as artes de Yusuke Murata, esse monstro do desenho, é muitíssimo complicado você levar a sério a animação que você tá vendo. E a animação da Madhouse fazia com que casasse ao máximo. Era uma perfeita adaptação, porque mesmo que não tivesse o nível abissal do Murata, ainda assim era fidedigno, era digno de uma adaptação. Coisa que a JC Staff nunca conseguiu alcançar. Sendo que as pessoas estão se remoendo tanto com essa terceira temporada são por alguns motivos, principalmente pela comparação com a primeira temporada e o mangá que a segunda temporada sofreu, mas também em comparação com a segunda temporada, com todo mundo achando essa terceira pior consideravelmente, e mais do que isso, o tempo entre a segunda e a terceira temporada. Estamos falando aqui de uma temporada que demorou 6 anos para ser lançada. Quando você vê tanto tempo assim, a coisa normal que você vai pensar é que, poxa, eles entenderam as críticas da segunda temporada, então eles estão trabalhando ao máximo e de maneira bem minuciosa para entregar a melhor terceira temporada possível, e quando eles lançam é essa cagada. Então eu nem preciso dizer que o caos que foi essa produção da terceira temporada, que eu acho que deveria virar um documentário, é muito por causa daquilo que o estúdio faz. Ele pega muitos projetos e anima muita coisa de maneira meio meia boca, e isso faz com que projetos grandiosos, como a terceira temporada de One Punch Man, fossem engavetados, pegassem, animassem um pouquinho, engavetassem de novo e por aí vai. Então toda essa bola de neve agora estourou e não se sabe qual será o futuro de One Punch Man, infelizmente. Estamos falando aqui de uma obra que vende pra caramba, de uma das artes mais icônicas do mundo dos mangás, de uma das melhores primeiras temporadas que existe. É realmente triste ver o que ela se tornou. Vamos parar de falar de coisa ruim, vamos falar de uma grata surpresa, vamos falar de Tatsuki Fujimoto 17 a 26. Esse é um anime muito único, de apenas 8 episódios, onde cada episódio tem uma minutagem específica, e esse anime adapta histórias que Tatsuki Fujimoto escreveu dos seus 17 aos 26 anos. Ou seja, são one-shots, são episódios que não são ligados a uma cronologia. Você pode ver o quinto e depois ver o primeiro e depois ver o terceiro, eles não estão ligados como se fosse uma série. E eu achei fascinante esse anime, não teve nenhum episódio que eu achei assim uma merda e o outro maravilhoso. Eu acho que a maioria deles está no mesmo nível ali, alguns são mais interessantes, outros são um pouco mais mornos, mas o que eu achei de mais genial nessa obra foi que deu pra ver a clara maturidade do Fujimoto no decorrer, né, desses episódios, porque o episódio começa quando ele fez 17 e o último quando ele fez 26. Ela é cronológica nesse sentido. E o último episódio, que é intitulado de Irmãs, dá pra ver ali que esse é um episódio muito mais rebuscado, ele não é tão louco quanto as coisas que ele gostava de fazer e quantos outros episódios que ele apresentou. Trata ali de relações de uma maneira muito subjetiva e foi feito por uma pessoa que ama arte no geral. Eu me diverti muito vendo essa série, eu vi em apenas um dia, ela é bem rapidinha, você tem que ver, principalmente se você gosta do Tatsuki Fujimoto, que na minha opinião é o melhor mangaka dessa nova geração. E também tivemos no fim do ano o final do arco de Egghead em One Piece. A gente tá falando aqui do melhor momento de One Piece em quesito de animação, ritmo, esse tipo de coisa, foi muito bem falado, a maioria das pessoas adorou, e também ele é um arco bem importante porque o seu final marca o fim da famigerada primeira temporada
de One Piece, não é verdade? A partir do ano que vem, para o arco de Elbaf, One Piece entrará no formato de temporadas. Ele era um dos últimos bastiões do formato semanal lá do passado e agora ele vai ter que se render. E obviamente que essa é a decisão mais inteligente para que One Piece seja competitivo com as outras obras, né? Isso vai fazer com que o orçamento seja muito melhor dividido entre os episódios e que com isso a Toei possa apostar em fazer cada episódio seja uma obra-prima que nem eles conseguiram fazer mesmo em formato semanal. Com isso, acabamos a retrospectiva de animes e mangás e agora vamos fazer uma retrospectiva desse canal aqui. Se o ano de 2024 foi um ano meio hype meu ali, que eu comecei com menos de 1000 inscritos e terminei um ano com mais de 100 mil, um bagulho absurdo que eu nunca ia pensar, eu acho que esse ano aqui foi um ano meio que de consolidação, sabe? Eu firmei minha bandeira nesse meio e mostrei que eu não sou um cometa, não sou passageiro, tá ligado? Então foi com certeza um ano de muito aprendizado, mas um ano muito divertido, né? Um ano onde eu fui pela primeira vez em um evento conhecer vocês, o Anime Friends. Foi um ano onde eu trabalhei com outros criadores de conteúdo, né? Comecei a formar mais laços nesse meio. E o ano onde eu comecei meu segundo canal. Eu sei que você já vai me xingar pedindo o segundo vídeo para o ajudante, mas no momento se contente só com a beleza oculta de Ghost of Tsushima, que é a minha menção aqui. Esse vídeo é pica, vá lá ver se você ainda não viu. Mas assim como no outro vídeo de retrospectiva, eu elenquei aqui um top 5 de vídeos que eu mais gostei de ter postado esse ano. Essa lista não é baseada em visualização, nossa, foi tão falado esse vídeo. Essa lista é completamente pessoal e representa certos momentos desse ano maravilhoso. E a única ordem que ela obedece é a ordem de postagem, tá bom? Então, o primeiro que eu citar foi o que foi postado mais cedo e o último foi o que foi postado mais tarde no ano. Começamos aqui então com o primeiro vídeo de 2025, literalmente postado no dia 1 de janeiro, como criar um trauma. O vídeo ali onde eu falo sobre Miyamoto Musashi, que vocês sabem que é um personagem que eu adoro. Eu gosto muito desse vídeo porque o Musashi talvez seja um dos personagens que eu mais me identifique em várias questões, e eu gostei muito da forma como eu abordei esse personagem, como eu tratei ele nesse vídeo, e ajudou muito as pessoas a entenderem mais essa obra e a entenderem mais o apelo de Vagabond e como ele aqui é retratado de uma maneira completamente interessante. Além de que esse vídeo me traz lembranças porque eu lancei ele enquanto eu tava viajando com meus amigos, numa viagem Réveillon, então tem essa parada minha também. O outro vídeo que temos que falar aqui é quando o autor cria um problema. Simplesmente o vídeo mais visto desse ano, que tá ali competindo como criar um vilão, e o vídeo Vagabond, né? O único mangá que não pode se tornar um anime. Eu gosto muito desse vídeo porque ele representa a aleatoriedade que é o YouTube e que não dá pra saber que vídeo vai fazer sucesso, que vídeo não vai. Obviamente que um vídeo sobre o Gojo, ainda mais sendo um pouco polêmico que nem esse título, vai dar certo, né? É bem provável que tenha visualização. Mas ele foi, cara, muito melhor que esperado, né? Um vídeo de 500 mil de visualizações nesse meio de animes e mangás, que não é fácil ver esses números, é absurdo. E eu fiz esse vídeo porque eu tava completamente sem ideia, então eu li um comentário, inclusive eu falo, né, que esse vídeo foi feito por causa de um comentário de um inscrito, e o roteiro dele foi meio que criado de um dia pro outro, tá ligado? Foi algo que eu postei porque o canal tinha que ter 2 vídeos ali por semana, então eu falei, vamos aí. E foi o que foi, e essa é a beleza, cara, desse canal, essa é a beleza dessa plataforma também, de certa forma. Temos que falar também de como criar um universo. Meu primeiro vídeo, e até agora o único, falando sobre uma das minhas obras preferidas, Dorohedoro. Eu adoro esse vídeo pelo fato de eu ter falado de Dorohedoro sem tantos spoilers, que era o que eu mais queria, porque eu queria que você conhecesse essa obra, e se eu der muito spoiler, muita gente vai só se contentar com o vídeo e não vai ver a obra, é o que acontece muitas vezes, e ele foi muito bem recebido, cara. Uma obra de Dorohedoro alcançar quase 100 mil visualizações, daqui a pouco tá alcançando, é absurdo. E isso é muito bom, porque diferente do vídeo do Gojo, me mostra que é capaz, né, fazer grandes números com obras mais underground, com obras que as pessoas não conhecem tanto, se o tema for bem feito, se o tema for bem pensado e se eu, né, me esforçar. Temos que falar também como criar
o Bem. Um vídeo muito esperado, onde eu falo também de um dos meus protagonistas e personagens preferidos, o Guts de Berserk. Então, óbvio que tem esse apelo, eu já tava pra falar do Guts há muito tempo, eu acho que esse vídeo encapsulou bem tudo que eu gostaria de falar sobre ele, mas esse vídeo tá aqui principalmente porque foi nele que a gente fez a nossa primeira campanha beneficente, digamos assim. Foi nesse vídeo que eu trouxe o caso aqui da Sabrina, que é uma inscrita do canal, e eu fiz ela abrir uma vaquinha pra tentar salvar os óvulos dela, porque ela tava passando tratamento de câncer, ela poderia nunca mais ter filho e tudo mais, um problemão. E esse vídeo pra mim é muito poderoso, porque o título dele é Como Criar o Bem, e é o mesmo vídeo onde eu faço esse tipo de campanha pra ajudar uma pessoa, e ter visto a mobilização de vocês, ter visto o quanto a bondade conseguiu mover a gente, né? No fim das contas, essa vaquinha não atingiu o objetivo lá bizarro, né? Que era bem alto, mas eu já recebi um feedback dela e com o dinheiro que a gente juntou, ela conseguiu ir no médico, fazer exames, fazer alguns testes e tudo mais. E pelo visto, ela ainda tem uma quantidade de óvulos saudáveis para que ela consiga, né, gerar um filho. Então o sonho dela de ser mãe vai acontecer e saiba que se você doou, se você espalhou a palavra, você tem parte nisso. E por fim, temos que falar aqui no vídeo a HQ que mudou a minha vida. O vídeo onde eu falo sobre a minha HQ preferida, né, que é Silvestre Prateado Requiem. E além de eu ter falado de uma obra muito importante pra mim e de um dos personagens de ficção que eu mais gosto, esse vídeo pra mim foi um indicativo de que eu posso fazer vídeos sobre HQs, que era um bloqueio muito grande que eu tinha, né? Ferro de Dante é pra ser de mangá e anime, foi construído nesse quesito, nesse ideal. Se eu botar HQ, porra, não vai dar certo e tal, a galera não vai ver. Então esse vídeo é muito representativo pra mim por causa disso, porque depois dele eu já postei lá o vídeo do X-Men, que foi até melhor e muita gente gostou. Então ele conseguiu ser muito importante por vários motivos diferentes. Mesmo eu citando esse top 5, eu meio que gosto de todos os meus vídeos, senão eu não faria eles, né? Eu gosto dos meus vídeos top 10, eu gosto dos Dante Responde, principalmente. Sinceramente, eu gostei muito desse ano e de tudo que a gente construiu junto. Com uma boa retrospectiva, tem que ter um momento agradecimento, um momento, né, de obrigado aí. Galera, esse ano foi uma loucura, foi um ano onde eu senti que as minhas semanas tinham só 3 dias, foi uma maluquice, assim, eu nunca estive uma correria tão grande, ainda mais que no passado eu era um vagabundo absurdo, e agora eu tô trabalhando que nem um condenado, é uma mudança. Então, assim, muito obrigado pela força, muito obrigado por voltar, né, de certa forma, cara, eu entendi isso quando eu fui lá no evento, na Anime Friends. Eu faço isso muito por mim, tá ligado? Porque eu quero que esses vídeos estejam aí, as minhas opiniões estejam aí, mas também eu faço isso por vocês, cara. É ver o impacto que eu causo na vida das pessoas, ver como eu atuo de diferentes maneiras na vida de completos desconhecidos, é algo muito especial, tá ligado? Tem gente que nem gosta de anime, nem gosta de mangá e bota meus vídeos pra dormir porque gosta da minha voz. Tem gente que vê meus vídeos pra sair de uma bad, pô, quer não pensar em nada, aí vai ver um vídeo do Hakari, a porra do tigrinho. E tem gente que usa meu vídeo pra ficar ali de fundo enquanto fazem sexo. Existe de tudo. E eu adoro isso, cara. Se tem uma das coisas um pouco difíceis pro criador de conteúdo, é largar mão de sua obra, né? É ter a consciência de que uma vez postada na internet, ela não é mais sua. As pessoas podem interpretá-la da maneira que quiser, independentemente da sua intenção. Então, ver que o que eu faço é bem recebido, as pessoas gostam, as pessoas me impulsionam, é muito gratificante e eu adoro o que eu faço. Eu não poderia pedir por um trabalho melhor e por uma companhia melhor. E o que eu posso falar para 2026 é que é o ano que eu mais vou tentar me profissionalizar, cair de cabeça ali no Parade de Dante, ter 2 canais ali fortes fazendo conteúdo. Muito provavelmente ano que vem o Como Criar vai acabar, ou pelo menos a primeira temporada, né? Eu ainda tô cogitando se vai ter uma segunda temporada do Como Criar, mas o que eu posso falar é que o último episódio eu já sei qual é. E vai ser, meu irmão, vai ser muito foda. De qualquer maneira, feliz ano novo pra todos vocês. Tomara que vocês tenham, né, uma virada incrível com as família, amigo ou sozinho. Se divirtam, bebam, usem drogas. Sempre é bom lembrar, com moderação, tá bom? Não quer passar um ano cagado ou vomitado, na verdade, ninguém quer isso. Muito obrigado por tudo.
mais uma vez. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Um último agradecimento. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Se tiver apoio celular, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Buruburu, a Rosca dele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Gable 3D, Volknar, Yukaka Baixinhos, Chicomia, Rebenê, Iburinha, Alissu, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gabizardo, Frost Disc, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Gabi Melgada, Matheus Sarraf, Feceu, The Blood Hunter, Matheus Queiro, Quebra Cabeças, Project Sawat, Monalítico, Goiaba 2202, Hipnos 11, Devens Muito Legal, Finho de Flores, Killer, É Verdade, Henry, Vitória Sally Souza, Toxic, Bambu, Isalon, Worth, Stedrovand, Manjobão, Catraca, Kunico Amakuto, JC Branco Jr., Rick Cobbs, Teus 7, Biels, Philips Morgan, Pixel Z, Dimitri Dedessa, Kaique Alexandre, Jess Jackson Gouveia, Maurício Vieira, Cowboy do Espaço, Matos Gabriel Rodrigues, Renan Correia, Igor Silva, Victor Diogo, Kipamo, Shadow BR, Raro Libert, Cassiri, Pedro H, Fabrício Pérez, Fiat Pau Todo Fudido, J Lux, Uoffen, Tona Catraca, Pedro Corredora PL, Iride, JC Kozlowski, Luiz Elano, Foxhound, Yuri Fukuda, Vitor S, Gabriel Baldê, Maczin, Pepoca, Gabriel Rachadel, Selk, Abílio Rua, Rafael York, Drinkomene, Jovem Dinâmico, Igor Viana, Guilherme Xavier Barbosa, Ogugas, Nimotoda, UEVSG, LP, School e Gustavo Wounded. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha e uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver a sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!